Saúde os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós queremos pedir a Tua misericórdia nesse momento em que nós vamos glorificar o Teu nome através da Sua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, possamos recepcionar a Tua palavra e que ela possa frutificar em nós, para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, de 8 a 17. Parece que eu havia combinado com o irmão Nelson, porque ele leu 2 textos da carta de Paulo aos Romanos, e é sobre essa carta que nós vamos falar nessa noite. Irmãos, quase tudo que nós sabemos e aplicamos na igreja, nós recebemos através do apóstolo Paulo. Porque quando nós lemos os evangelhos ainda, a igreja não havia sido institucionalizada. Não havia ainda se manifesto. A igreja apareceu lá no livro de Atos, no início, depois da ascensão de Cristo. Então, lá no livro de Atos, nós vemos a história das primeiras igrejas, né? E é através do apóstolo Paulo que, em suas viagens missionárias, ele planta diversas igrejas e escreve cartas para diversas igrejas, para igrejas que ele havia fundado, para igrejas que ele nem conhecia, como é o caso da igreja de Roma. Foi uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido lá, e o que ele sabia daquela igreja eram as notícias que ele recebia de outras pessoas. Então, são principalmente através das cartas do apóstolo Paulo que tem quase toda a doutrina da igreja. E entre essas cartas, a carta mais sistemática é a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma. Como eu já disse, uma igreja que ele não conhecia. Como é a carta mais sistemática, que fala do Evangelho com mais detalhes, nós deveríamos ter como princípio lermos a carta de Paulo aos Romanos pelo menos uma vez por ano, como muitos antigos faziam, todos os anos, se eles não liam a Bíblia inteira, mas pelo menos a carta de Paulo aos Romanos, eles liam. E hoje eu quero dar para vocês um panorama da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer uma leitura somente de alguns versículos e depois nós vamos dar esse panorama. Romanos 1, do versículo 8 em diante, depois que Paulo faz a saudação à igreja de Roma. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, como eu disse, aquilo que Paulo sabia dos cristãos lá de Roma, é aquilo que ele ficou sabendo através de outras pessoas, e aqui ele faz uma declaração, dizendo que a fé daqueles irmãos era conhecida em todo mundo, quer dizer, eles eram famosos por causa da fé que eles tinham. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, aqui Paulo declara que ele orava sempre por aqueles irmãos, e que ele pedia para o Senhor uma oportunidade de conhecer aquela igreja pessoalmente. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. O que é isso? Paulo desejava ir, como ele não conhecia aqueles irmãos, ele desejava compartilhar
o evangelho com aqueles irmãos, para que eles fossem firmados ainda mais na fé, para que eles fossem confirmados na fé. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Quer dizer, eu vou aí, nós vamos falar sobre o Evangelho, nós vamos compartilhar a nossa fé, e por causa desse compartilhamento da fé, nós seremos confortados. Não foi esse termo que o irmão Nelson usou, que os textos que ele leu confortam o nosso coração? Irmãos, é estranho quando a gente vai num ambiente em que só há cristãos, e os cristãos falam de tudo e não falam do Evangelho. Vai numa festa de casamento onde só tem cristão e dá uma passadinha lá na mesa para ver se alguém está falando do Evangelho. Se fala da igreja, se fala da programação, se fala do pastor, fala de tudo, menos do Evangelho. E aqui Paulo falou que ele queria conversar com aqueles irmãos para que mutuamente eles fossem confortados através do Evangelho. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Quer dizer, ele já tinha planejado ir algumas vezes lá, mas os planejamentos dele não deram muito certo. Ele foi impedido, logicamente que por Deus, de ir até Roma. Irmãos, nós nem sabemos, a história não registra, se Paulo chegou a conhecer essa igreja pessoalmente. Pode ser que sim, e pode ser que não. Ele esteve em Roma, preso pelo menos 2 vezes, mas nós não sabemos se em alguma dessas vezes que ele esteve preso em Roma, se ele teve a oportunidade de conhecer essa igreja ou não. E é interessante, porque ele está escrevendo aqui uma carta para a igreja. E ele fala, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, ele já deixou claro aqui que ele vai lá para falar do Evangelho para aquela... Irmãos, se fosse no dia de hoje, talvez eles iam mandar uma carta para Paulo e falar, não, nem vem, aqui todo mundo já é evangélico. Aqui todo mundo já conhece o Evangelho. Você já não ouviu isso? Eu já cansei de ouvir isso. Às vezes eu mando alguma mensagem para alguma pessoa, eu falo, por que você está mandando isso? Eu já sou evangélico. Você é evangélico coisa nenhuma. Se você fosse evangélico, você ficaria contente de estar recebendo o Evangelho. Você acha que se você for visitar lá a Gaviões da Fiel, eles vão estar falando do Palmeiras lá? Ou se você for lá na Mancha Verde, eles vão estar falando do Corinthians lá? Não. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não existe culto evangelístico. Todo culto é evangelístico. Se nós vamos falar num casamento, é evangelístico. Se nós vamos falar num velório, é evangelístico. Eu, às vezes, sou convidado para falar numa festa de 15 anos, mas eu já aviso. Eu vou na festa de 15 anos, mas vou ficar só uma noite. E eu falo do quê? Do Evangelho. Mas nós não podemos perder a oportunidade de falar do Evangelho. Agora, como é que eu vou julgar o auditório? Se o auditório conhece... Porque é o seguinte, o pessoal fala assim, não julgueis, né? Mas eles julgam. Quem fala que não é para julgar, já está julgando. Por quê? Porque você fala assim, não, eu não vou falar determinada coisa aqui nesse auditório, porque aqui todo mundo é alguma coisa. Eu já estou julgando. Então a gente não julga. A gente fala o Evangelho para todo mundo, em todo lugar. E Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está falando que ele vai compartilhar o Evangelho. E se fosse hoje, muitas igrejas, não, então nem venha. Vamos marcar uma noite evangelística. Daí você fala, não tem isso, irmãos. Não tem. A escola bíblica é evangelística. O culto da manhã é evangelho. O culto da noite é evangelho.
O culto de quarta-feira é evangelho. Quando os adolescentes se reúnem é por causa do evangelho. Tudo é evangelho. E Paulo queria ir lá em Roma para compartilhar o evangelho, para que eles fossem confortados, confirmados e que ele pudesse colher algum fruto. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devedor em que sentido? Ele se sentia na obrigação de compartilhar o evangelho com todos, judeus e gentios, sábios e ignorantes. Quer dizer, as pessoas que julgavam ter alta cultura e aqueles que se julgavam mais simples. Todas as pessoas. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros. Em Roma, de novo, Paulo, nós já somos evangélicos. Vem aqui fazer outra coisa. Vem aqui para visitar o Coliseu. A gente leva você para visitar o Coliseu. Mas não venha falar do evangelho aqui, porque nós já somos evangélicos. Que absurdo, né, irmãos? Pois, de novo. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo queria ir lá para anunciar o evangelho. Todo lugar que ele ia, ele queria anunciar o evangelho. Por quê? Porque ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o texto, que abriu os olhos de Lutero. A gente poderia usar uma linguagem moderna assim, Foi o pontapé inicial da reforma protestante. O justo viverá por fé. Agora, Paulo fala assim, porque eu não me envergonho do evangelho. Agora, por que Paulo não se envergonhava do evangelho? E quando a gente liga a televisão, a gente ouve o evangelho e a gente se envergonha. A gente vê algumas frases de camiseta e a gente se envergonha. A gente vê alguma postagem nas redes sociais e a gente se envergonha. A gente vê algumas cenas daquilo que acontece dentro de igrejas e a gente se envergonha. E Paulo disse assim, porque eu não me envergonho do evangelho. Por que ele falava isso? Então, na carta, ele vai dar detalhes desse evangelho. Por que ele não se envergonhava desse evangelho? Primeiramente, nós devemos lembrar que não existe outro evangelho. O outro evangelho não é evangelho. Nós não vimos recentemente aqui, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 1, de 6 a 8, admira-me que estejais passando depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Quer dizer, vocês passaram para outro evangelho, só que esse evangelho que vocês passaram já não é mais evangelho. Saiu um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita, já não é mais evangelho. É por isso que Jesus fala que o caminho é estreito, a porta apertada. Não tem um grau à esquerda e um grau à direita. Saiu, já não está mais no evangelho. Irmãos, esses dias a minha netinha, ela pediu, eu tenho lá um telescópio. Eu tenho um telescópio. E uma vez eu montei aquele telescópio lá. Irmãos, mas que dificuldade para você localizar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque até o vento que bate no telescópio lá, se você estiver com ar livre, até a brisa, ele joga você para outra galáxia, anos-luz daquilo que você está procurando. Porque 0,1 grau aqui vai dar uma distância fenomenal lá no seu objetivo. E o evangelho é a mesma coisa. Dizem que quando
Cabral saiu lá de Portugal, ele deu um pouquinho de errado ali nos graus que ele deveria navegar, ao invés de ele ir para as Índias, ele parou aqui no Brasil. Isso assim para não perder a oportunidade, né? Diz que nós tivemos sorte ainda, porque quando Cabral avistou o Brasil, ele falou terra à vista, porque se ele tivesse falado terra a prazo, nós estaríamos pagando até hoje. Mas vamos voltar aqui. Então, irmãos, quando a gente sai 0,1 grau, já não é mais o Evangelho. Pode ser muito parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é esse que é revelado nas Escrituras. Que Paulo dá detalhes nessa carta aos Romanos. E nas outras, ele não contradiz em nada. É que aqui, como eu disse, é a carta mais sistemática. É onde contém mais detalhes. É onde a coisa é melhor explicada. Em Atos 20, 26 e 27, quando ele está em Troade e ele manda chamar os presbíteros da igreja lá de Éfeso, ele escreve assim, no discurso que ele está falando lá para os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo, ele pregava o evangelho, mas ele não pregava um evangelho parcial. Ele não pregava para as pessoas apenas aquela parte que as pessoas gostavam de ouvir. E aquelas coisas que as pessoas não gostavam de ouvir, ele deixava de dizer, não, em todos os lugares. Por isso que ele foi preso, por isso que ele foi açoitado, por isso que ele foi perseguido, por isso que ele foi morto. Ele não fazia média com a palavra de Deus. Ele não era omisso na pregação do Evangelho. E como nós temos hoje em dia pessoas que se dizem pregadores do Evangelho e eles são omissos. Ou por ignorância, porque muitos são omissos porque eles não conhecem também. Eles não aprenderam. Eles foram para seminários para aprender o Evangelho e não aprenderam. Hoje é a coisa mais rara que tem. É um jovem entrar no seminário e ele aprender, porque os nossos seminários hoje, eles foram invadidos por liberais que colocam em dúvida a palavra de Deus, negam a ressurreição, negam o nascimento virginal de Cristo e tantas outras coisas. Fazem uma releitura daquilo que escreveu Paulo. É isso que tem nos seminários hoje em dia. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós recomendamos um seminário para os jovens, ou para a pessoa que queira fazer. Por que, então, Paulo não se envergonhava do Evangelho? Então, primeiro, que nós já lemos, né? Ele falava que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Isso significa que não é o poder do homem. O homem não tem essa capacidade de salvar a si mesmo. O poder de salvação pertence ao Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A pessoa que salva a si mesmo, ela não precisa de Salvador. O Senhor veio buscar o que se havia perdido, não aquele que se encontra sozinho. Ele veio buscar as ovelhas perdidas, as ovelhas do seu aprisco, aqueles que se haviam perdido. Então, se o homem tem capacidade, pela sua própria força, pelo seu próprio comportamento, pelas suas próprias obras, se salvar, para que nós precisamos de um Salvador? Então, Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E não o poder do homem. O Evangelho, a salvação, é para aquele que crê. Porque o justo vive por fé e não por obras. Foi a descoberta de Paulo, de Lutero. Lutero, ele vivia atormentado. Porque
existia cobrança, ele tinha medo de Deus, ele tinha medo da punição de Deus. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia atingir aquele padrão que ele aprendeu que ele deveria ter para ser salvo. E ele vivia em desespero, até o dia que ele leu esse texto. Que o justo vive pela fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo seguinte, o justo viverá por fé. É pela fé que nós somos justificados diante de Deus. Ele também não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é para o judeu e também para o grego, conforme está lá em Romanos 1,16. Primeiro do judeu, quer dizer, não é a preferência, é que o Evangelho foi anunciado primeiro ao judeu, mas também ele foi anunciado ao grego, quer dizer, aos gentios, aqui o grego não é no sentido daqueles que nasceram na Grécia ou eles possuem a cultura grega, não. São aqueles que não eram judeus. Vocês sabem que, às vezes, está judeu e bárbaro, judeu e gentil, gentil e grego, e aqui ele usou essa terminologia, judeu e também daquele que não é judeu. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, é isso que ele está querendo dizer. Que entre os chamados, há o judeu e o grego também. Há pessoas de todas as nações entre os chamados por Deus. Não significa que Deus chama a todos, mas entre todos os chamados de Deus, há pessoas com todas as características. Há homens e as mulheres entre os chamados de Deus. Aos judeus e aos brasileiros. Aos pobres e os ricos. Pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, entre os chamados de Deus. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho traz conforto para as nossas almas, conforme disse o irmão Nelson. Romanos 1,12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, quando nós olhamos para nós, só nos causa desconforto, porque nós não conseguimos atingir o padrão de santidade exigido por Deus. Mas quando nós vamos ao Evangelho, nós temos conforto. Por isso que nós devemos carregar o Evangelho verdadeiro de Deus até o último segundo de nossa existência. Porque só o verdadeiro Evangelho nos traz conforto. Irmãos, como é triste nós vermos a partida de pessoas que não têm esperança em Cristo. Elas querem se agarrar a tudo. Elas ficam desesperadas porque elas não têm esperança em Cristo. E nós, que temos o Evangelho, nós temos a esperança em Cristo. Por isso que, quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele fala assim, irmãos, vocês não devem se desesperar como os demais que não têm esperança. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. O Evangelho fala sobre a ressurreição de Cristo, é baseado na ressurreição de Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com Ele. O Evangelho produz frutos. O Evangelho não é infrutífero. O Evangelho produz frutos de todas as espécies. Ele produz frutos em nós e através de nós. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Quer dizer, na igreja e os de fora da igreja. Até agora nós só vimos coisa boa. Mas o verdadeiro evangelho, ele tem coisas também que não nos agrada, que coisas que não nos confortam, mas coisas que nos confrontam. O evangelho verdadeiro, aquele evangelho que nós não devemos nos envergonhar, como Paulo não se envergonhava,
ele fala da ira de Deus contra o pecador. Aquele negócio, irmãos, que está aí por aí, que o pessoal fala assim, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso é uma mentira do diabo. Você já viu alguma parte na Bíblia dizendo que é o pecado que vai para o inferno? Que é o pecado que será julgado? É o pecado que será jogado no lago de fogo? É isso? Não. Quem será condenado serão os pecadores. Não existiria pecado se não existisse pecador. É o agente responsável. Nós vimos hoje pela manhã, o André pregando, ele falou lá sobre o embate lá entre Elias e os profetas de Baal. Foi a idolatria que foi punida lá no final daquele embate? Ou foram os profetas de Baal que foram punidos? Os profetas de Baal. Então, a ira de Deus é contra o pecador. Daí você fala para crente que está desde 1932 na igreja, ele fala assim, mas e João 3,16 que fala que Deus amou o mundo? Bom, você precisa perguntar assim, qual que é o mundo que Deus amou? É só você ir lá. As pessoas dizem, não, Deus amou todo mundo. Bom, se Deus amou todo mundo, quem são aqueles de João 3,36 que fala que a ira de Deus permanece sobre ele? Se Deus ama todo mundo, quem é esse que está debaixo da ira de Deus? Seriam os marcianos? As pessoas acham muita gente acha que a Bíblia é só João 3,16. Nem lê até o final do capítulo. Então, a ira de Deus é contra o pecador. Romanos 1, de 18 a 31. E em 1,18 está assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Quer dizer, eles bloqueiam a verdade. Falam, não me vem com isso. Eu não quero saber disso. Isso é para aquele tempo. Você está interpretando errado. Então, deter a verdade é isso. Fala, eu não quero isso. Leva isso para lá. Então, os homens fazem isso. Vai falar da verdade para muita gente que você conhece. E você vai ver se isso não vai acontecer. Eles paralisam, eles não querem que você fale e lançam uma mentira. Isso não é novidade. Então, nós temos essa experiência. Todo mundo que compartilha o Evangelho tem essa experiência. Mas não é novidade, porque na época de Paulo já era assim. As pessoas detinham a verdade e falavam a mentira. O verdadeiro Evangelho declara que Deus se revela através das coisas que foram criadas. Irmãos, eu estou colocando só alguns textos aqui, mas você precisa ler toda a carta para você ir vendo progressivamente essas coisas aparecerem. Você pode falar assim, mas você começa a ler lá a carta dos Romanos, né? Você fala assim, mas ele não falou disso. Irmãos, é porque se eu falasse de tudo, eu ia ficar 3 horas pregando, não só 2. Brincadeira. Deus se revela através da natureza. Irmãos, quando nós saímos, quando nós estamos em qualquer lugar, até aqui, a gente deve ver Deus se revelando a nós. Como que pode aqui no auditório ter todas essas pessoas aqui, todas diferentes, e todas igualmente bonitas, e cada uma com a sua característica? A variedade das coisas, como funcionam as coisas, o equilíbrio de tudo. Irmãos, tem que haver um grande arquiteto com todo o poder para que as coisas funcionem da forma como elas funcionam, da variedade de cores. Você já comprou uma televisão lá que tem 1 bilhão de cores? Quem criou esse 1 bilhão de cores? Se fosse nós, vamos fazer isso tudo preto e branco.
azedo, doce, salgado, tal. Não teria variedade. Não teria variedade de nada. Então, só nós presenciarmos que a gente vai num lugar assim, às vezes eu já tive a oportunidade de ir em lugares assim, que tinha 120 mil pessoas, e você olhava, todo mundo igual, mas todo mundo diferente. Quantos milhares de pessoas que você conhece, e raramente você confunde uma pessoa com outra. Declara que Deus se revela através das coisas que foram criadas. Romanos 2:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, seu próprio poder, a sua própria santidade, claramente se reconhecem. Nós devemos olhar e falar assim, há um Deus. Claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus se revela através das coisas que foram criadas. Olhar para a lua e falar assim, há um Deus. Olhar para as estrelas, há um Deus. A chuva, há um Deus. O trovão, o relâmpago. Os rios, os mares. As lagoas. As árvores. Os peixes, os animais, os répteis, as aves, tudo. Só que também, a Bíblia vai dizer, o Evangelho verdadeiro vai dizer o seguinte, que mesmo Deus se revelando através das coisas que foram criadas, o homem preferiu adorar a criatura ao invés do Criador. Então você vai visitar aquelas comunidades isoladas e mesmo não isoladas, e ao invés deles estarem adorando a Deus, eles estão adorando a chuva, o trovão, outras pessoas, a si próprio, a vaca, o boi e tantas outras coisas. Romanos 1:23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, ao invés de adorarem a Deus, eles criaram a imagem. Lá o povo havia acabado de sair do Egito e construíram um bezerro de ouro para adorarem. E falou assim, foi Ele que nos tirou da terra do Egito. E eles viram. Eles foram testemunhas oculares daquilo que Deus fez. E dali a alguns dias eles estavam falando que era o bezerro de ouro que tinha tirado eles do Egito. O André hoje de manhã falou lá de uma experiência lá de Watmani, né? Que eles estavam conduzindo lá um ídolo lá. O ídolo caiu, quebrou a perna, quebrou o braço. Eles foram lá e colaram e continuaram lá. Quando a pessoa faz uma imagem, ele tem que segurar, porque se ele não segurar, cai. Se colocar na parede, tem que colocar um prego bem pregado, porque senão cai. Paulo não se envergonhava do Evangelho por Deus ter se revelado na criação, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Por Deus ter se revelado através da criação, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho são indesculpáveis. Então, desde o princípio do mundo, os atributos invisíveis de Deus deveriam ser constatados pelas pessoas. Mas as pessoas decidiram adorar a criatura ao invés do Criador. Então, mesmo Deus se revelando através da criatura, os homens fazem o quê? Adoram a criatura ao invés do Criador. Por isso eles são indesculpáveis. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que mesmo aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, ela será condenada. E daí você fala assim, mas como é que Deus pode condenar uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho? Se é pelo Evangelho que ela é salva. Por quê?
Deus se revelou através da natureza. E a pessoa, ao invés de adorar ao Criador, adorou a criatura. Então, irmãos, não tem aquele negócio daquela tribo que só tem gente pura. Gente assim, você vai lá, um mata o outro, um rouba o outro. Eles se drogam, eles se matam, eles adulteram, eles matam as tribos inimigas. Não tem. Eu lembro do meu amigo Cassiano, que ele foi, de vários aqui, ele foi missionário entre os Yanomamis, e um dia eles saíram lá para fazer não sei o que lá no meio da mata, lá no Amazonas, e um dos índiozinhos assim, pegou lá estava com arco e flecha, né? O índiozinho pegou e tinha, pai, matou lá uma ave assim, linda, maravilhosa, que eles não comiam aquilo. E ele falou assim, mas por que você fez isso? Por que você matou? Eu falei, porque ela estava lá. Porque ela estava lá. Simplesmente deixou lá. O Daniel, que é um outro missionário, contou para mim uma vez que eles estavam caminhando assim, e um índio viu uma árvore assim enorme, de vários metros, e lá em cima tinha uma fruta. Ele derrubou a árvore para comer aquela fruta. Então, irmãos, não pense que a selva amazônica está lá porque os índios preservaram. Elas estão lá porque ela é muito maior do que a quantidade de índios. Porque onde os índios passam, eles devastam tudo também. Porque eles eram nômades. Porque eles extraíam tudo que tinha, não plantava nada, não preservava nada, e tinha que fazer aquilo em outro lugar. Então não tem, assim, aquela comunidade, eles são puros, eles cuidam, não, todo lugar. O pecado está dentro do coração do homem, em qualquer lugar que você for. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os que aprovam são como os que fazem. Romanos 1,32. Tem muita gente que acha que porque ele não faz determinada coisa, ele não será culpado. Essa semana eu falei com um crente. Falei assim, você acha que porque você não aborta, você também não é responsável pelos milhões de crianças que estão sendo abortadas? Porque você aprova aqueles que aprovam isso. Falei, mas é isso, verdade. Você vai chegar diante de Deus com as mãos cheias de sangue também. Porque você dá respaldo, você apoia aqueles que praticam essas coisas, que incentivam essas coisas. Ora, Romanos 1,32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A pessoa ataca aí o GBLT e depois fica lá na televisão, vendo o desfile GBLT. Ou assistindo novela que faz apologia para isso. Ou os programas vespertinos da televisão. Ou séries. Percebe a hipocrisia? Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Porque quando a gente está votando em alguém que defende essas... Nós estamos dando apoio. Quando a gente está assistindo um programa de televisão, nós estamos aumentando a audiência, os patrocinadores vão anunciar mais aquele programa, porque ele tem audiência. E do outro lado, quem que está? Está o crente, que é contra todas essas coisas. Só que o evangelho de que Paulo não se arrependia, também declara que é Deus quem conduz o arrependimento. Então, quando nós ouvimos essas coisas e o nosso coração fica, ó Senhor, me perdoa, ó Senhor, tenha piedade de mim. É Deus que está nos conduzindo
ao arrependimento. O arrependimento não é volitivo. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, até o nosso arrependimento também é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho diz que todos os homens são igualmente pecadores. Não tem diferença. Aqueles que parecem um pouco melhores do que os outros do ponto de vista humano, também é por causa da graça de Deus que reteve a maldade daquele homem. Nós não somos, talvez, como os piores homens, por causa do ambiente onde que nós nascemos, porque Deus teve misericórdia de nós e nos foi apresentado o Evangelho, uma série de outras coisas. Romanos 3,9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, se o Evangelho é para o judeu e para o grego, por quê? Porque eles também estão debaixo do pecado, tanto judeu como grego, tanto judeu como brasileiro, todos os homens. Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho diz que a justiça de Deus se manifesta em Cristo mediante a fé. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer, anunciada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção o quê? Entre judeu e grego. Porque eles são igualmente pecadores. Então, a justiça de Deus, a exigência de Deus, aquilo que Deus declara na sua palavra que o homem deveria cumprir, todos os mandamentos, que o homem não alcança de maneira nenhuma, é atribuída essa justiça ao homem através de Cristo. Essa justificação que nós recebemos através de Cristo é gratuita. Não precisa se pagar. Por isso que é uma redundância quando a gente fala assim, graça gratuita. Mas as pessoas, elas odeiam tanto a Deus, quando você fala só graça, elas falam, não, mas quanto é que custa? Não, mas é de graça. Não, mas quanto é que custa? É graça. Salário, retribuição, não é graça, é merecimento. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente. Qual é o preço? Não tem preço. Não há pagamento. Não há obras. Não há méritos. A justificação é pela graça de Deus. Qual é a motivação que Deus derrama a sua graça? Nenhuma. Não é porque Ele está sozinho. Já viu falar isso? Ah, Deus está sozinho lá te esperando, Ele está triste porque você não vai. Não! Deus nunca esteve sozinho. Deus é pleno. Por que Ele salva alguém? Pela sua graça. É o único motivador. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Esse evangelho que Paulo não se envergonhava, ele ensina que a justificação é mediante a redenção que há em Cristo. É Cristo que realiza a obra de redenção, nos redimindo de todos os nossos pecados, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Ensina o pecado original, que nós não nascemos neutro. Que Adão, ensina que Adão é nosso representante, que todos aqueles que não estiverem em Cristo serão representados por Adão, estão mortos em seus delitos e pecados. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os bebês não nascem anjinhos. Eles nascem filhos de Adão, precisando de Cristo, assim como os adultos. Ensina
que a salvação é só em Cristo. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não foram abundantes sobre todos. Sobre muitos. Irmãos, de novo, eu vou falar mais daqui para frente, eu vou tocar nisso, não vou tocar não, porque senão tempo. Esse evangelho, ele ensina que a salvação vem acompanhada pela santificação. A verdadeira salvação, ela vem acompanhada de santificação. A pessoa que diz que recebeu a Cristo, mas continua vivendo a vida da mesma forma, ele está testemunhando de que ele recebeu coisa nenhuma. Ele talvez foi convencido, ele se emocionou e tomou uma decisão ali. Romanos 6, 1-4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quer dizer, nós vamos pecar mais ainda para que a gente receba mais perdão? Não. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uma vida nova para aqueles que recebem a Cristo. Esse evangelho diz que a lei é boa, que a lei não é má. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei moral de Deus. É mal nós amarmos a Deus sobre todas as coisas? É mal nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos? É mal nós não adulterarmos, nós não cobiçarmos? Não, de forma nenhuma. Nós não matarmos? Não, a lei é boa. A lei de Deus é perfeita. Diz que é através da lei que vem o conhecimento do pecado. Então, Deus deu a lei para que o homem cumprisse a lei? Não. Deus deu a lei para que Deus demonstrasse qual era o padrão de Deus. E também para que na hora que nós víssemos qual é o padrão de Deus, a gente fala, eu não consigo. Eu sou um pecador. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, é através da lei de Deus que nós compreendemos como nós somos pecadores. O Evangelho diz que o homem não consegue vencer o pecado pela sua própria força. Então você fala, eu vou fazer. Não. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo falando. Ele falou assim, eu não consigo nem entender qual é o meu procedimento, o meu modo de agir. Esse Evangelho diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não serão condenados. Romanos 8,1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, os que estão em Cristo não serão julgados, mas já passaram da morte para a vida. Esse Evangelho diz que a inclinação da carne é inimiga de Deus. Que se Deus não agir, nos deixar livre com o nosso, entre aspas, livre-arbítrio, nós só pecaremos. Romanos 8,7. Por isso, a inclinação, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, nem mesmo tem capacidade de estar. Então, irmãos, não é que nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Só que o nosso livre-arbítrio não é livre. Ele é escravo do pecado. Então, todas as vezes que Deus nos deixa agir livremente, o que nós fazemos? Pecamos. É igual o pé de maçã. A maçã, quando cai, ela pode ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. 1 bilhão de vezes que cai uma maçã de um pé, para onde ela vai?
para baixo. Porque ela está sujeita à lei da gravidade. Assim como a maçã que cai do pé está sujeita à lei da gravidade, nós estamos sujeitos à lei da carne. Então, todas as vezes que nós agimos sem que Deus intervenha, nós pecamos. Diz que os sofrimentos atuais não são nada em relação ao que está por vir. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Você está sofrendo. Você está carregando um fardo insuportável. Você está preso a essa vida. Você daria tudo para viver 120 anos, ou 965, você daria tudo. Mas olha o que fala a palavra de Deus. Romanos 8. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, irmãos, que promessa maravilhosa. Por isso que Paulo falava assim, olha, eu estou indeciso se eu fico ou se eu vou. Porque melhor é estar em Cristo, porque ele já tinha visto a glória de Deus. Esse evangelho diz que o Espírito Santo intercede por nós. Quando nós oramos, até isso o Senhor faz por nós. Ele ora no nosso lugar. Por quê? Porque a gente não sabe pedir. Se Deus tivesse atendido a minha oração, eu não teria casado com a Lenice. Porque eu tinha feito lá uma oração para casar com uma... Não. O Espírito Santo falou, não, esquece isso daí. Ainda bem que ele não me ouviu. A Lenice é muito mais linda. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então, toda vez que nós oramos, o Espírito Santo fala assim, olha, ele não quis dizer aquilo, ele disse outra coisa. Já imaginou isso? Que coisa maravilhosa? Nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, com sons que a gente não compreende. Mas o Espírito Santo está intercedendo por nós junto a Deus. Então, você fala assim, eu não sei orar direito. Ninguém sabe. Te consola saber que ninguém sabe orar? Que o Espírito Santo... Paulo está falando que nós não sabemos. Olha, ele fala assim, eu oro por esse, eu oro por aquele, tal. Mas aquele fala assim, nós não sabemos orar. Olha, você está orando para que aquela pessoa não morra. Mas o Espírito Santo fala, não vai ser bom isso. Há uma ordem divina na salvação. Isso daqui, as pessoas odeiam isso daqui. Os inimigos da cruz de Cristo odeiam isso daqui, que é uma ordem divina na salvação. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Deus conhece todas as coisas. Então, se Deus conhece todas as coisas, e aqui ele está falando de um determinado grupo que ele conheceu antes, logicamente que esse conhecer tem um outro significado. Quer dizer, tem um propósito especial. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Você pensa que você foi escolhido para você ser salvo? Não. Você foi eleito para ser conforme a imagem de Cristo. Não é maravilhoso isso? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós somos escolhidos, nós somos eleitos para sermos irmãos de Cristo, e ele ser o nosso irmão mais velho. E aos que predestinou, quer dizer, aquele que ele fixou o destino antes, a esses também chamou. Então, primeiro, ele predestinou, e depois ele chamou. Por isso que Paulo, quando vai escrever para Timóteo, fala assim, nós somos salvos e chamados. A nossa salvação antecede ao nosso chamado. Por quê? Porque nós somos salvos na eternidade. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E tudo no passado. Isso já aconteceu na eternidade. No momento histórico está acontecendo agora. Mas na eternidade todas essas coisas já aconteceram. Deus não está preso no Cronos. Deus age no Logos.
Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Sabe aquele negócio daqueles inimigos da cruz de Cristo que falam da perda da salvação? Que creem num Deus que não é capaz de garantir a salvação de ninguém? E é o que diz a palavra de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, precisa desenhar? Precisa desenhar. Tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nem os anjos. Esse evangelho diz que os filhos de Abraão são os da fé, não da carne. Romanos 9, 8. Isto é, estes, os filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Então nós que temos fé em Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Esse evangelho ensina que os eleitos são escolhidos incondicionalmente. Irmãos, como que a gente pode ficar ouvindo um pregador pregar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e ele nunca falar sobre essas coisas? Nunca falar sobre eleição? Nunca falar sobre predestinação? Está escondendo esse tesouro do povo de Deus. Como pode? É logicamente, irmãos, a gente chega numa igreja e a gente começa a observar, vai no domingo, não entra esse assunto. Vai no segundo domingo, não entra esse assunto. Vai no terceiro domingo, não entra nesse assunto. Foge dessa igreja. Essa igreja está te escondendo o maior tesouro do povo de Deus. De que nós somos eleitos antes que houvesse mundo, Deus nos amou. Os eleitos são escolhidos incondicionalmente. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos. Falando aqui de Esaú e de Jacó. Eles não tinham nascido ainda. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Não tinham feito nada ainda. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, não por alguma coisa que eles tivessem feito ou que eles fossem fazer. Porque Jacó era pior do que Esaú. Se Deus fosse escolher alguém que fosse mais bonzinho, ele escolhia Esaú e não Jacó. Mas escolheu Jacó, o pior. Não por obras, mas por aquele que chama. Quer dizer, Deus escolhe por causa dele, não por causa de nós. Já foi dito a ela, mãe, o mais velho será escravo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém, odiei Esaú. É o significado dessa palavra que está aí, aborreci. No original, odiei Esaú. Como é que Deus pode odiar alguém antes que ela nascer? Antes dela nascer. Como é que Deus pode odiar alguém sem que essa pessoa tenha feito nada? O Evangelho responde. O Evangelho responde que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Romanos 9, 18. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quer dizer, aquela pessoa que tem o coração duro, por que ele tem um coração duro? Porque Deus não moveu o coração daquela pessoa. Você chega para uma pessoa e fala assim, você foi salvo por quê? Ah, porque eu tive fé. Ok. Então, a sua fé que você tem, veio de onde? Não, foi Deus que me deu. Ok. E aquela pessoa lá, ele não é salvo por quê? Porque ele não tem fé. Se ele não tem fé, por quê? Ah, porque ele não quer. Não, peraí. Você tem fé porque Deus te deu. Ele não tem fé porque ele não quer? Não tem lógica isso daí. Você tem fé porque Deus te deu. Aquele lá não tem fé porque Deus não deu fé a ele. Por quê? Não sei. Não devemos discutir com Deus. Então, nós vemos essas coisas aqui. Paulo fala assim para os romanos lá, eles fizeram essas perguntas que a gente faz. Ele falou assim, não discutam com Deus. Romanos 9, 20. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez,
por que me fizestes assim? Você chega em casa, lá tem lá um sofá, e o sofá pergunta para você, por que me fizeram desse jeito? Você já viu isso daí? Puxa lá, vida. Deus condena para demonstrar a sua ira e salva para demonstrar sua graça. Não é porque ele está sozinho, ou porque ele é bom, porque ele é mau. Tudo isso está envolvido. Ele salva por amor. E ele não deixa de salvar porque ele é mau. Não. É porque ele é santo, porque ele é justo. Então, Deus condena para demonstrar a sua ira. E salva para demonstrar sua graça. Romanos 9, 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então Deus condena para demonstrar a sua ira. E Ele salva para quê? Para demonstrar a sua misericórdia, a sua glória. Devemos ter misericórdia e orar pelos perdidos. Olha, não parece ser contrário aí? Então não é porque nós somos eleitos, que nós somos chamados, que a gente deve olhar para o outro e fazer, bem feito. Não! Nós devemos ter misericórdia e orar pelos perdidos, para que Deus o chame. Por isso que a gente nunca chama uma pessoa de perdida. Nunca. A gente fala assim, aquela pessoa ainda não foi chamada. A gente não chama ninguém de condenado. Não. Olha, tal pessoa ainda não foi chamada. Romanos 10, 1. Irmãos, Paulo falando dos judeus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, Paulo orava em favor dos judeus que queriam matar ele. Então, nós devemos ter o desejo no nosso coração de que todos sejam salvos e nós devemos orar para que todos sejam salvos. Irmãos, a oração é um dos meios de graça. Então, quando Deus quer alcançar uma pessoa, Ele vai levantar alguém para orar por aquela pessoa. Então, você tem alguém que você deseja ser alcançado pelo Evangelho? Ore ao Senhor. Que a oração é um dos meios de graça. Esse Evangelho diz que o zelo por Deus, sem entendimento, não salva. Sabe aquela pessoa que ela parece super sincera? É um amor de pessoa. Ela tem uma reputação ilibada. Ela faz tudo certinho. Se ela não tem Cristo, ela está perdida. Todo mundo tem aquela vozinha, aquela tiazinha, aquele senhorzinho, que parece um santo. Mas se ele não se arrepender, se ele não tiver a Cristo, ele está perdido para sempre. Sabe aquela pessoa que é super religiosa, mas você vai falar de Cristo para ela e ela detém a verdade pela mentira? Ela está perdida. Olha o que Paulo fala, 10, 2 e 3, Romanos 10, 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, falando dos judeus. Eles guardam o sábado, como ninguém. Eles dão dízimo de tudo. Eles procuram cumprir todos os mandamentos. Irmãos, não tem aqui no nosso meio ninguém que tinha tanto zelo por Deus como os fariseus. Ninguém no nosso meio. E o que Paulo fala dele? Lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Eles não compreendem. Porquanto, desconhecendo, quer dizer, não tendo entendimento da justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Eu não quero esse evangelho. Eu não quero um evangelho de que Deus escolhe quem vai ser salvo. E daí, ele faz o evangelho por conta dele. O meu evangelho tem que ser assim, 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 assim. Já era assim com os judeus. Então, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. São super cuidadosos. São piedosos. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A que vem de Deus foi quem? Cristo. Eles desprezam a Cristo.
Quando eles querem se salvar por sua conta própria, do jeito que eles querem, eles estão desprezando a Cristo. Por isso que eles estão condenados. Os homens são chamados à fé pela pregação do Evangelho. Então, Deus utiliza a pregação do Evangelho para chamar os seus. É por isso que nós temos esperança na evangelização. Nós temos esperança na evangelização porque é o meio que Deus utiliza para chamar as pessoas ao Evangelho. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, nós devemos enviar missionários e apoiar missionários em todos os lugares, porque em todos os lugares Deus tem os seus eleitos, quando Ele envia os seus missionários. A rejeição temporária de Israel é para que os gentios fossem salvos. Romanos 11, 11. Então ele fala assim, por que os judeus, que Cristo veio dos judeus, tudo é para os judeus tal, e eles são tão duros de coração? O Evangelho responde. Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, eles tropeçaram para que eles fossem condenados? Eles têm o coração duro para que eles fossem condenados? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, quer dizer, Deus endureceu o coração deles para que nós fôssemos alcançados e fôssemos enxertados na oliveira. O Evangelho diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você vê esses reteté que tem aí, essas coisas que você não entende nada, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o nosso culto é um culto racional, a partir do nosso entendimento do Evangelho, do nosso entendimento de quem é Deus e de quem é Cristo. Somos um só corpo em Cristo, com diferentes dons. Nós participamos da Igreja de Cristo, corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Nós somos dependentes um dos outros. Nós não compreendemos essas coisas, mas a palavra de Deus diz que é assim. Não devemos ficar devendo nada a ninguém, só o amor. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por quê? Deus manda você amar o próximo como a si mesmo. Então aquele que ama o próximo está cumprindo a lei, o mandamento de Deus. Devemos estar atentos, pois o tempo do fim se aproxima. Olha, irmãos, quanta coisa está contida no Evangelho. Romanos 13, 11 e 12. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Olha, então quando nós cremos, estava mais distante, agora está mais próximo. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, preparados para a vinda do Senhor. Devemos considerar os demais irmãos, principalmente os fracos na fé. Nós falamos isso alguns domingos atrás. Nós devemos considerar todos os irmãos, mas principalmente os fracos na fé. Romanos 14, 9. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Isso ele está falando para a igreja. Devemos ser imitadores de Cristo. Romanos 15, de 1 a 13. Romanos 15, 7. Porquanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, assim como nós fomos acolhidos por Cristo, nós devemos acolher os irmãos. Então, aquele irmão que vem aqui a primeira vez, ele deve ser acolhido. Aquela pessoa que parece estranha, ela deve ser acolhida. Aquela pessoa que parece débil, ela deve ser acolhida. Porque Cristo nos acolheu dessa forma. Devemos participar da evangelização mundial. Romanos 15, 22 a 24. Olha o que Paulo fala. Esta foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Lembra que ele falou que ele teve a intenção de visitar eles e ele foi impedido? E aqui ele volta no assunto. Ele falou lá no início, agora está falando no final. Mas agora,
não tendo já campo de atividade nessas regiões, ali na bacia do Mediterrâneo, ele já tinha feito todo o seu trabalho, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos porque ele tinha a intenção de ir para a Espanha, ser missionário lá, anunciar o evangelho lá para a família da Lígia. E ele queria ir com o apoio da igreja de Roma. Pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que, de passagem por Roma, estarei convosco, e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Olha, eu vou aí, e eu quero ficar um pouco aí com vocês, para dividir as coisas do Evangelho, dividir a nossa fé, testemunhar, etc., tal. Mas depois, eu quero ser acompanhado de vocês, enviado por vocês para a Espanha. Então, Paulo estava pedindo o apoio daquela igreja para aquele. Nós não sabemos se Paulo foi. Devemos orar por aqueles que realizam a obra do Senhor. Olha, irmãos, o que Paulo escreve aqui. Hoje eu me emocionei quando eu li esse texto, pensando no que ia no coração de Paulo quando ele escreveu aquilo. Olha que coisa linda. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Irmãos, Paulo ele confiava inteiramente na soberania de Deus. Ele confiava na providência de Deus cegamente. E olha que ele escreve: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Não somente orar, mas lutar em oração. E é assim que nós devemos fazer. Lutar a Deus em oração. Então, irmãos, se você está numa luta em favor de alguém, lute com Deus por isso. Não lute com Deus por causa de dinheiro. Não lute com Deus por causa de cura. Mas lute com Deus dessas coisas que a palavra de Deus nos diz. Para a salvação de pessoas. Para que pessoas sejam alcançadas. Para que o evangelho avance. Para que outras pessoas conheçam a Cristo. A igreja deve disciplinar os faltosos. Olha, até isso é evangelho. Então, uma igreja que não disciplina os faltosos, ela está faltando com o evangelho. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Todas as coisas são para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, tudo isso que nós falamos, tudo que Paulo escreve, todo o evangelho, tanto quando Deus salva, quando Ele não salva, tanto quando Ele demonstra a sua misericórdia como a sua ira, tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, aquele evangelho que ele falou que ele não se envergonhava. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora se tornou manifesto. Irmãos, isso que nós estamos lendo aqui, que Paulo está escrevendo, os profetas queriam ter recebido. E eles não receberam essa revelação completa. Eles viam como nuvens. Eles viam como montanhas distantes. E hoje nós podemos enxergar isso claramente. Está tudo revelado na nossa frente. Manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Segundo, o mandamento do Deus eterno para obediência por fé em todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro estava lidando lá com o povo, lá na sua segunda carta, né, ele está escrevendo, e daí ele fala assim, 2 Pedro 3, 14 a 16. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos
por serdes achados por ele, por Cristo, em paz. Que Paulo já tinha falado lá, né, que o tempo se aproxima, né, nós devemos estar preparados. Sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Quer dizer, nós fomos salvos porque Deus é longânimo. Ele não nos paga segundo os nossos pecados, mas segundo a sua graça, a sua misericórdia. E longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha, ele estava repetindo uma coisa que ele tinha lido, que Paulo havia escrito. Nós não sabemos o quê. Mas talvez ele tenha lido a carta que é aos Romanos. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Sabe o que Paulo está falando aqui, que Pedro está falando aqui, dessa carta aqui de Romanos, dessas coisas que nós falamos aqui nessa noite? Que tem coisas aqui que é difícil de entender. Então, se você não entendeu algumas coisas, você não está sozinho, você está com Pedro. Quando você chegar lá no céu, você bate no nome, Pedrão, eu estou com você porque eu também não entendi. Vamos lá perguntar para Paulo. Ou direto na fonte, vamos lá perguntar para Cristo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de certos assuntos, desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Sabe esse pessoal que nega as coisas que estão na palavra de Deus? Pedro está chamando ele de ignorantes e perturbadores. Deturpadores da palavra de Deus. Eles deturpam a palavra de Deus. Como também deturpam as demais escrituras. Para o quê? Para a própria destruição deles. Agora, Paulo, também diante dessa revelação, o próprio Paulo, ele não entendia muita coisa. Ele recebia a revelação e ele não entendia muita coisa. Só que ele aceitava. E é isso que nós devemos fazer. Está na palavra de Deus? Nós somos vasos, nós não discutimos com Deus. E daí o que ele fala? Paulo fala lá em Romanos 11, 33 a 36. Depois que ele fala de todas aquelas coisas lá sobre os homens estarem perdidos, sobre os filhos de Abraão serem os da fé, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, de que ele amou um e odiou ao outro, de que ele escolhe um e endurece o coração do outro. O que Paulo fala? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, ele está falando assim, nós não compreendemos, nós não sabemos, nós não entendemos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, são perguntas retóricas, né, irmão? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Pai, nós também não compreendemos tantas coisas, mas através do seu Santo Espírito, nós decidimos pela sua palavra não ficarmos com interpretações de homens,
aquilo que homens desejam, aquilo que homens acham que é certo, que é justo, mas nós decidimos ficar com a sua palavra e que nós possamos nos satisfazer nela para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.